Se você ainda não me conhece, eu sou Lívia Zaruti e sou autora do canal Etnia Brasileira. Além disso, eu tenho um site onde você pode ficar sabendo tudo aquilo que está acontecendo. E se você quiser enviar a sua pauta, sugestão, interação, é só você me adicionar no Instagram ou enviar o e-mail para o nosso contato que vai aparecer aqui na tela. Então aproveite que durante a nossa intro você vai poder deixar o seu comentário, dar o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam contribuir com essa iniciativa. Então, com vocês, Etnia Brasil! Que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que preto, branco, índio, que branco, índio, preto, que índio, preto, branco, que. A identidade brasileira nasceu do encontro de povos nativos com brancos europeus colonizadores e pretos africanos trazidos ao Brasil através do escravismo. Esse processo levou aproximadamente 300 anos para que a nação brasileira fosse constituída. É isso que nos faz diferente de outras nações existentes no mundo. No continente americano, onde o espanhol, o inglês, o francês, o holandês são línguas oficiais de um território ou de uma nação, o Brasil é o único que tem como idioma oficial o português, pronunciado com um sotaque mestiço. É nítido que o português que falamos no Brasil, ele é um pouquinho diferente daquele falado em Portugal. A nação brasileira foi gerada através da mestiçagem. É algo que você não pode negar, é um fato. E você negar a existência de que no Brasil é um povo mestiço é negar a sua própria nacionalidade. Então fica claro que qualquer ideologia hostil à existência da mestiçagem e do mestiço brasileiro, além de um ato racista, hostil à nação brasileira, ela fere diretamente a nossa nacionalidade brasileira. É isso que nos define brasileiro. Não é a definição de uma raça pura, seja ela preta ou branca. A mestiçagem não deve ser considerada um crime, um pecado, por mais que nós todos temos conhecimento da origem da escravidão. Mas temos que lembrar que os verdadeiros nativos brasileiros não foram os africanos, e sim os índios. E não podemos também renegar que nós somos o resultante dessa mistura entre brancos europeus, índios nativos e pretos africanos. Se reconhecer brasileiro é reconhecer esse passado que faz sim parte da nossa história. Ser brasileiro não é ser 100% africano, não é ser 100% europeu. Ser brasileiro é você aceitar que somos o resultante de toda essa mistura de várias nações e etnias. Pouco a pouco eu vou estar contando um pouquinho para você sobre esse mundo que sempre foi renegado, escondido e censurado pela maioria da população, principalmente entre a população negra, aquela que está querendo justamente impor um negrismo, uma visão racista de pureza, onde você, pardo, se caso ouse aceitar sua mestiçagem, você é programado a ser censurado, porque para eles o fato de você aceitar sua mestiçagem é visto de modo totalmente errado. Para eles, você se dizer mestiço é exaltar a branquitude. Você se reconhecer mestiço é justamente você renegar essa visão racista de pureza. É você renegar a pureza branca e a pureza africana. E também sair desse rótulo e dessa pressão onde você se sente inferior por ser mestiço, porque você nunca será considerado puro o suficiente, nem pelos brancos como pelos pretos. Essa é a minha contribuição ao meu povo, à minha nação brasileira. Esse é o meu descontentamento
a ver que nós somos a maioria da nação, mesmo que eu esteticamente aparente ser uma preta africana. Eu não sou uma africana, eu sou brasileira mestiça. E nós somos muitos. E quando você fala de variações de cores, você está falando de variações de um mix da nossa mestiçagem. Então, para começar bem, eu vou esclarecer para você através desse vídeo a diferença entre raça e etnia. Muitas vezes as pessoas não sabem a diferença e acabam aplicando em modo errado. Muitas pessoas costumam confundir e costumam usar a palavra raça para definir cores de pessoas ou grupos. Essa definição é extremamente errada. A palavra raça tem sido alvo de muitas polêmicas. Além disso, pessoas que definem negros ou pardos ou pessoas por raças cometem um erro, porque raça é para definição de animais. Não existe raça negra, ou raça preta, ou raça branca. Então, existem várias definições para raças, principalmente dependendo do contexto histórico. No século XVIII, a definição de raça era ligada diretamente à questão física das pessoas. Então, se eu era negra, se a minha cor de pele era escura, eu era da raça negra. Então, independentemente da definição que você possa ter conhecimento sobre raça, ela é sempre ligada a uma característica física. Então, quando mesmo em modo errado, você ouviu definições de raça, ela sempre foi ligada a uma característica física humana. Então, toda vez que você for ler ou ver ou tomar conhecimento sobre fatos históricos onde vem aplicado a palavra raça, lembre-se que ela vem sempre relacionada a uma característica física de um determinado grupo de pessoas. Então, vou ser mais didática ainda. Para os racialistas, raça branca são pessoas com uma cor clara, branquíssima de pele, não importando se aquela pessoa nasceu na França, ou em Portugal, ou na Itália. Ela é considerada da raça branca, deixando sempre muito claro para você que atualmente o termo raça não é usado para definir pessoas, e sim animais. Pode parecer surpreendente, mas mesmo isso sendo um conceito errado, muita gente tem uma visão do mundo através de raças. O que seria raça? Seria como você sendo branco, não importando a sua origem, se você nasceu em Portugal, na França ou se você é italiano. Você é branco. Mesmo que você seja adotado e colocado dentro de uma tribo indígena e crescido lá, você sempre vai ser pertencente a essa raça branca. Então, raça, sempre em modo extremamente racista, foi definido através de características físicas. É aquilo que é considerado uma raça. Já etnia, diferentemente do conceito de raça, ela se refere a um grupo de pessoas. No conceito de etnia, pode também existir a união de outras etnias. Mesmo a definição de etnia receber críticas por alguns historiadores, ela é aquela mais aceita. A etnia não está relacionada unicamente a uma origem física de um povo, mas sim a união de costumes, língua, cultura de um determinado grupo. Além disso, dentro de uma etnia pode existir outras etnias. É aquilo que seria o nome desse canal, etnia brasileira. Então, vou dar um exemplo. Dentro da etnia brasileira pode ter sim uma cultura, uma origem cultural, musical, ou de comida, ou de qualquer coisa que você possa imaginar, japonesa. Então, dentro da etnia brasileira, a cultura japonesa ou italiana faz parte
da etnia brasileira. Ela não é definida unicamente por uma característica física, e sim por costumes e tradições culturais de uma nação. Então, se a sua cultura, se nós, como os brasileiros, possuímos costumes culturais semelhantes, como um japonês nascido no Brasil, ele pode comer arroz e feijão, como você pode comer um arroz e feijão, mas a sua origem pode ser europeia, toda essa união faz parte da etnia brasileira. Para facilitar seu entendimento, alguns dos fatores que você pode definir como classificação de etnia seria a língua. No Brasil, a nossa língua oficial é o português. Então, todos os brasileiros têm como costume e como base a língua portuguesa. Cultura. Embora seja um dos fatores para a classificação de etnia, temos que deixar claro que no Brasil possuímos uma grandíssima variedade de costumes culturais na nação, dependendo, e existem estados brasileiros onde existe uma diferenciação cultural, mas temos sempre como base uma cultura essencialmente brasileira. Então a população brasileira, por mais que a gente fale muito pouco, não é composta apenas de brancos e pretos. Ela é composta de indígenas, pardos, caboclos e cafusos. Nos próximos vídeos eu vou estar explicando um pouco mais sobre cada classificação. E no Brasil, estamos passando por conflitos étnicos, principalmente desde os últimos anos do governo, que eu não vou dizer o nome de quem, foi cada vez mais apagada a definição e a existência do pardo por um período forçado de silenciamento. Você, como pardo, você se assumir pardo e mestiço é uma ofensa para muitos. É como se você se reconhecer pardo é exaltar uma branquitude, e isso é uma definição completamente errada. O movimento negro, que é um movimento bastante ativo e forte, usa o pardo para os seus devidos fins. Quando eles querem falar em índice de violência, de exclusão, eles usam as estatísticas dos pardos. Gostaria de deixar claro para você uma coisa que te forçam muito. Fazem desenhos, fazem palestras, fazem vídeos, dizendo para você reconhecer a sua mestiçagem não vai fazer que você sofra menos racismo. Você sofre um racismo duplo. Você sofre racismo por ter características pretas e sofre racismo de outros pretos retintos, como você muitas vezes deve ter pensado isso de mim, por você não ser puro, por você não ter uma estética predominantemente preta. Então, o pardo, ele vai sofrer racismo de ambos os lados. E muitas comunidades caboclas, indígenas, estão sofrendo com essa exclusão, onde o indígena muitas vezes é confundido por um preto, ou melhor dizendo, a classificação ideológica de negro. Vou repetir mais uma vez, não é minha opinião, então eu vou mostrar aí na tela. Uma pessoa diz para você: o IBGE está unindo pardos e pretos para considerarem negros. Isso é uma falácia. Se a pessoa que você perguntar isso e ela responder isso para você, ou ela é extremamente ignorante, preguiçosa, ou ela está querendo te manipular. Beleza? Então, é só você ir lá no site do IBGE e verificar. Você vai ver que lá está pardo e preto, branco e amarelo separadamente. Espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma, e eu te espero na nossa próxima estreia sobre pardo não é negro. Lembrando que depois que essa estreia terminar, o título desse vídeo vai ser: qual diferença entre raça e etnia? Então eu te espero lá no Instagram. Eu quero que, ou se preferir, para mim seria até melhor que você enviasse um e-mail
para contar sua experiência e também deixar suas dúvidas. Lembrando que não precisa você ficar me perguntando, o que eu sou? O que eu sou? Não. Se livre desse rótulo. Você é mestiço brasileiro. Somos todos mestiços. E no decorrer dessa série, você vai ter uma noção do quanto esse Brasil é grande, de quantas comunidades foram formadas, de quantas etnias que existem dentro do nosso Brasil. Mas lembre-se, somos sempre todos um único povo. Um povo, uma nação brasileira, uma nação mestiça. Isso é um fato. Isso não tem como negar. O que nos faz brasileiros é a nossa mestiçagem. Por mais que tenhamos que nos envergonhar do nosso passado, em alguns quesitos, principalmente sobre a dívida com a população africana, nós não podemos, por conta disso, renegar a nossa essência mestiça. Então é isso, pessoal. Te espero no próximo vídeo. Eu sou Lívia Zaruti. Somos únicos, somos todos. Etnia Brasil. Tchau!